Sabe, imagina a cena: Congresso dos Estados Unidos, todo mundo reunido, e de repente aparece um descendente direto de George Washington. Só que, em vez daquele discurso patriótico esperado, ele solta uma bomba, tipo: ai de vocês, hipócritas, egoístas, cheios de ganância, só fazem as coisas para parecer. Ai de vocês, legisladores, impõem fardos pesados nos outros, mas vocês mesmos, hein? Nem pensar. Suas cobras, raça de víboras, como é que vocês acham que vão escapar do julgamento? É uma imagem bem forte, né? Chocante, com certeza. Pois é. E a fonte que a gente está explorando hoje usa justamente essa adaptação, sabe, das palavras bem duras de Jesus lá em Mateus 23, contra os líderes religiosos da época, e faz isso para a gente questionar um pouco aquela imagem que muita gente tem de um Jesus só doce e gentil. É uma provocação interessante para começar. Reto no centro da nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar nos trechos específicos do livro, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é: segundo o que está nessas páginas, o que Jesus ensinou de fato sobre a Bíblia? Certo. Qual o foco do livro nesse ponto? Então, o nosso objetivo aqui é desvendar a perspectiva que esses trechos apresentam sobre como Jesus via a autoridade e a confiabilidade do Antigo Testamento. E, o que é crucial, como o livro conecta isso ao Novo Testamento e aquela ideia bem forte de inerrância bíblica. A questão da inerrância. Sempre um tema quente. Com certeza. Bom, vamos então examinar essa argumentação. A fonte começa sustentando que Jesus demonstrou que o Antigo Testamento é a palavra de Deus de 7 maneiras bem claras. São 7 pontos que eles levantam. O primeiro destacado no material é que Jesus tratava o Antigo Testamento, que a gente pode chamar de AT, né, como tendo autoridade divina. Autoridade divina, como eles mostram isso? O texto dá aquele exemplo clássico de Jesus no deserto, sabe? Rebatendo as tentações de Satanás. Ele não fica criando argumento próprio, não. Ele repetidamente diz, está escrito, e cita direto a T, como lá em Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a linha de raciocínio que eles apresentam é: se Jesus usou a T como tipo a arma final contra o maior adversário, é porque ele via aquilo como a fonte suprema de verdade, com o selo de Deus, né? Faz sentido dentro da lógica deles. E o livro ainda aponta que essa expressão está escrito ou algo parecido aparece umas 92 vezes na boca de Jesus ou dos apóstolos, sempre para validar um argumento com base no AT. Nossa, 92 vezes é bastante. Essa ideia de usar a escritura como defesa contra Satanás é um argumento de peso, né? Dentro da lógica do livro, claro. Mostra o lugar central que o AT ocupava segundo essa visão deles. Sem dúvida. O segundo ponto que eles abordam é a imperecibilidade do AT. A fonte dá bastante ênfase àquela declaração famosa de Jesus no Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, 17 e 18. Aquela sobre não mudar nenhum tio da lei. Essa mesma. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Para quem escreveu o livro, assim, não tem como Jesus ter sido mais claro sobre a permanência, a durabilidade das Escrituras. Entendi. E o terceiro ponto? Em terceiro lugar, vem a infalibilidade. O texto leva a gente para João capítulo 10, verso 35. Ali Jesus está sendo confrontado, sabe, acusado de blasfêmia, quase sendo apedrejado. Situação tensa. Bem tensa. E o que ele faz? Cita o AT e declara categoricamente: a Escritura não pode ser anulada. O que o livro ressalta aqui é justamente o contexto dramático. No momento de maior perigo para a vida dele, a defesa de Jesus se ancora na autoridade inabalável da Escritura. E eles ainda complementam com a oração de Jesus em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, para a fonte, a confiança de Jesus na Escritura era tão absoluta que ele a usou como escudo no momento mais crítico. Isso realmente sublinha a força desse ponto sobre a infalibilidade, na perspectiva do livro. Correto. E o quarto ponto segue nessa linha, a isenção de erros. A fonte direciona nosso olhar para Mateus 22, 29.
É quando Jesus corrige os saduceus, um grupo religioso importante da época. O que ele diz para eles? Ele fala: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. A interpretação que o livro oferece é bem direta. Essa repreensão só faz sentido se as Escrituras elas mesmas não estiverem enganadas, certo? Se elas tivessem erros, como é que poderiam ser a base para corrigir o erro dos outros? Fica implícito que a Escritura é o padrão correto. Tá claro. E o quinto ponto? Historicidade. Isso, quinto. A confiabilidade histórica. O material enfatiza que Jesus não fugiu de mencionar eventos do AT que, já naquela época e ainda hoje, são alvo de críticas, né? Sobre serem históricos ou não. Tipo Noé e Jonas? Exatamente. Ele falou sobre Noé e o dilúvio, lá em Mateus 24, e sobre Jonas e o grande peixe em Mateus 12, tratando essas histórias como fatos reais, não como simples alegorias, sabe? E o que mais? O livro também menciona que Jesus validou Daniel como profeta, lá em Mateus 24, e citou o profeta Isaías como um todo, sem dar brecha para aquelas teorias críticas de que seriam vários autores. Tem até uma tabela no livro, a 14.1, que lista um monte de eventos e personagens do AT, tipo criação, Adão e Eva, dilúvio, Êxodo, figuras como Davi, Salomão, até Raabe, a prostituta, que são mencionados como históricos no Novo Testamento. É interessante notar isso, né? Que, segundo a fonte, Jesus não só cita, mas parece pressupor a realidade literal desses eventos que são mais, digamos, controversos, como Noé e Jonas. Qual a importância disso para o argumento geral do livro? Para eles, isso é crucial, porque demonstra que Jesus não via o AT como uma coleção de mitos bonitinhos, mas como um registro histórico confiável, mesmo nas partes mais extraordinárias. Isso reforça a ideia de que a confiança de Jesus no AT era total, integral. Entendi. E aí a gente chega no sexto ponto, que o livro descreve de uma forma que chama a atenção. Precisão científica. Como é que eles desenvolvem essa ideia? Meio surpreendente, né? Chama atenção mesmo. Aqui a fonte cita Jesus lá em Mateus 19, falando sobre casamento. Ele volta lá em Gênesis. No princípio, o Criador os fez homem e mulher. A interpretação do livro é que Jesus estava baseando a instituição do casamento num fato que ele considerava real e fundamental sobre a criação, essa distinção entre homem e mulher. Além disso, eles trazem a conversa de Jesus com Nicodemos em João 3,12. Se lhes falei de coisas terrenas, ou seja, coisas observáveis, verificáveis, né? E vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais, espirituais, que não dá para observar diretamente? E qual a leitura que eles fazem disso? O livro interpreta essa fala como um princípio, tipo, se a Bíblia se mostra confiável nos assuntos terrenos, que a gente pode investigar, história, implicações que a gente pode observar, então a gente deveria confiar nela também nos assuntos celestiais. Eles argumentam que o próprio cristianismo se afirma sobre eventos históricos que eles consideram testáveis, como a criação e a ressurreição. E que não pode haver contradição entre verdade religiosa e verdade científica, porque, na visão deles, as duas vêm de Deus. Essa ponte que a fonte tenta construir entre o confiável no terreno e o confiável no celestial é um pilar argumentativo importante para eles, né? Liga fé e fato, de uma maneira bem direta. Exatamente. E o sétimo e último ponto sobre o AT é a supremacia definitiva dele. O texto relembra aquela repreensão forte de Jesus aos fariseus em Mateus 15. Quando ele critica as tradições deles. Isso. Ele acusa eles de invalidarem a palavra de Deus por causa da tradição humana. Jesus até cita Isaías para dizer que a adoração deles era vazia porque ensinavam doutrinas que são preceitos de homens. Para a fonte fica claro. Jesus colocava as escrituras do AT acima de qualquer interpretação humana, tradição ou regra. Era a autoridade final. Ponto. Entendido. Então, para a gente amarrar essa parte sobre o Antigo Testamento, segundo o livro, Jesus teria endossado todo aquele conjunto de escritos judaicos, né? Conhecidos como a lei e os profetas, e considerava tudo aquilo palavra de Deus. Isso.
Ele, inclusive, teria afirmado que essas escrituras apontavam para ele mesmo, como está lá em João 5, a fonte também destaca Mateus 23:35, onde Jesus menciona o sangue justo derramado desde Abel, lá de Gênesis, né? O primeiro livro do cânon hebraico. Certo. Até Zacarias, que é mencionado em Crônicas, tradicionalmente o último livro desse cânon. Isso indicaria para eles que Jesus estava validando todo o espectro do AT judaico. Tem até uma nota no livro que esclarece aquelas pequenas diferenças entre os cânones do AT judaico, protestante e católico. Sim, essa abrangência é um ponto-chave para eles. Mas o livro não para por aí, né? Ele já antecipa algumas críticas. Uma delas é a chamada teoria da acomodação. Acomodação. O que seria isso? Essa teoria sugere que talvez Jesus estivesse só, digamos, se adaptando às crenças comuns dos judeus da época sobre o AT, sem necessariamente concordar 100% com elas, sabe? Só para conseguir passar a mensagem principal dele. Entendi. E como a fonte responde a essa ideia de acomodação? Olha, a refutação que eles apresentam é que o comportamento registrado de Jesus contradiz totalmente essa teoria. O livro argumenta: Jesus era tudo menos acomodado com o erro. Pelo contrário. É verdade, ele confrontava bastante, né? Muito. Ele confrontou duramente os líderes religiosos, como a gente viu em Mateus 23, corrigiu interpretações erradas da lei lá no Sermão do Monte, em Mateus 5, chegou a purificar o templo com bastante veemência. A postura dele, segundo a fonte, era de correção ativa, não de tolerância passiva com o que ele via como erro. Certo. E tem outra crítica que eles abordam? Tem sim. A teoria da limitação. A ideia aqui é que talvez Jesus, por ter se tornado humano, tivesse limitações no conhecimento dele e pudesse sim ter se enganado sobre alguns detalhes do AT. E qual a resposta do livro para isso? A resposta faz uma distinção que eles consideram importante. Reconhece que Jesus, como humano, tinha limitações que ele mesmo se impôs. Ele mesmo disse que não sabia o dia que ia voltar, por exemplo. Mas argumentam que isso é diferente de ensinar um erro factual. O livro se baseia em afirmações como a de João 8:28, onde Jesus diz: "Nada faço por mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou." Entendi a lógica. A conclusão da fonte é: se Jesus ensinava só o que vinha do Pai, então acusar Jesus de erro seria indiretamente acusar o próprio Deus Pai de erro. A questão que o livro levanta é essa: existe uma diferença crucial entre não saber tudo e estar errado sobre aquilo que você sabe e que você ensina. Essa distinção entre limitação de conhecimento e erro no ensino é central para a defesa da fonte, né? E eles reforçam a autoridade de Jesus citando as credenciais divinas dele, como os milagres e a ressurreição, que eles consideram historicamente bem fundamentadas. Exato. Mencionam até uma frase do Andy Stanley, que está no livro, que é bem direta. Meu professor de ciências do ensino médio disse certa vez que a maior parte do Gênesis é falsa. Contudo, uma vez que meu professor de ciências não ressuscitou dos mortos para provar que era Deus, vou acreditar em Jesus em vez de crer nele. É, uma colocação bem forte. Sim, é uma forma de dizer que, para a fonte, a autoridade de Jesus simplesmente supera a de qualquer crítico. E além disso, o livro menciona rapidinho outros elementos que, na visão deles, apoiam a veracidade do AT. O que mais eles citam? Apontam para paralelos com as evidências do Novo Testamento, tipo a existência de muitos manuscritos antigos e confirmações arqueológicas. Citam, por exemplo, a Estela de Merneptah, que é uma inscrição egípcia lá de 1207 a.C., mais ou menos, como a referência extra-bíblica mais antiga que a gente conhece, a Israel. Interessante. E mencionam até que descobertas como a teoria do Big Bang poderiam ser vistas como compatíveis com o relato de Gênesis sobre um início para o universo. E tem um argumento que sempre gera discussão. A natureza meio embaraçosa, sabe? De muitas narrativas do AT. O livro destaca que o texto não esconde as falhas graves dos seus maiores heróis. Tipo quem? Moisés comete assassinato. Davi comete adultério e assassinato, Salomão se desvia na fé com a poligamia, até uma prostituta Rabi entra na linhagem de Jesus, o próprio povo de Israel é constantemente mostrado como rebelde. É verdade.
Aí a pergunta que a fonte levanta é: se você estivesse inventando uma história para glorificar seu povo e seus líderes, você ia incluir tantos detalhes vergonhosos assim? Eles argumentam que essa honestidade brutal acaba falando a favor da historicidade. Contrastam, por exemplo, com o silêncio dos registros egípcios sobre a derrota humilhante no Êxodo. Entendi. Analisando o quadro completo, essa autocrítica do texto é usada como um selo de autenticidade para eles. Entendi. O livro constrói um caso bem robusto, né? A partir de várias frentes, para defender que Jesus viu o Antigo Testamento como divinamente autorizado e historicamente confiável. Mas isso leva a gente para a pergunta seguinte: e o Novo Testamento? O NT foi escrito depois de Jesus. Como é que a fonte aborda a autoridade desses escritos? A transição que o livro faz é bem interessante. Eles argumentam que Jesus não apenas confirmou o passado, o AT, mas ele prometeu o futuro, que seria o NT. Prometeu o Novo Testamento? Como assim? Explica isso melhor. Então, a fonte detalha essa promessa citando passagens lá do Evangelho de João, capítulos 14 e 16. Nessas passagens, Jesus teria assegurado aos apóstolos dele que depois que ele partisse, o Espírito Santo viria para ensinar-lhes todas as coisas e fazê-los lembrar de tudo que eu lhes disse, isso está em João 14, e também para guiá-los a toda a verdade, está em João 16. Ah, a promessa do Espírito Santo. Exatamente. Para os autores do livro, essa é a base divina para o Novo Testamento. Ele seria o registro do ensino de Jesus e da verdade revelada pelo Espírito Santo, tudo isso transmitido através dos apóstolos. Eles conectam isso com textos como Efésios 2:20, que fala da igreja sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Atos 2:42, que descreve a igreja primitiva perseverando na doutrina dos apóstolos. E os próprios apóstolos, eles tinham essa consciência de autoridade divina? A fonte fala sobre isso? Fala assim: segundo o material que a gente está analisando, eles tinham sim essa consciência. O apóstolo João, por exemplo, teria afirmado: nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve. Isso está em 1 João 4,6. E ele começa o Apocalipse dizendo que era a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Paulo, por sua vez, é apresentado como alguém que afirmava que as palavras dele eram ensinadas pelo Espírito, lá em 1 Coríntios 2,13. Que os escritos dele continham o mandamento do Senhor, em 1 Coríntios 14:37. E que o evangelho que ele pregava não era humano, mas ele recebeu por revelação de Jesus Cristo, como está em Gálatas 1. São afirmações bem fortes mesmo. São. E a fonte ainda destaca Paulo dizendo aos Tessalonicenses que eles receberam a mensagem dele não como palavra humana, mas como palavra de Deus. Está em 1 Tessalonicenses 2:13. Essas são afirmações fortes dos próprios autores do NT. Mas a fonte também aponta para como eles se viam entre si, um reconhecendo o outro. E uma frase dos evangelhos de Lucas ou Mateus: o trabalhador é digno do seu salário, e se refere às duas como escritura. Ah, colocando no mesmo nível. Exatamente. E talvez ainda mais significativo, lá em 2 Pedro 3, versos 15 e 16, o apóstolo Pedro se refere às cartas de Paulo. Ele reconhece que tem pontos difíceis de entender nelas, mas coloca as cartas no mesmo patamar das demais escrituras. Para a fonte, isso é uma confirmação interna poderosa da autoridade apostólica. Entendi. E Pedro também afirma na segunda carta dele que a profecia nunca veio por vontade humana, mas que homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ok, então a fonte argumenta que Jesus prometeu essa revelação futura, que os apóstolos reivindicaram ter recebido e registrado isso, e que eles até reconheciam os escritos uns dos outros como escritura. Mas fica a questão, né? Como saber que essas reivindicações eram legítimas? Qualquer um podia chegar e dizer que falava por Deus. Qual o critério de validação que o livro apresenta para isso? A resposta que o livro oferece é bem direta: milagres. Milagres, como selo de autenticidade. Como a fonte desenvolve isso?
Olha, o argumento central é que os milagres funcionavam como as credenciais divinas dos apóstolos, sabe? Validando que a mensagem deles vinha mesmo de Deus. Eles citam 2 Coríntios 12.12, onde Paulo fala que as marcas de um apóstolo são sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês. Uhum. E também Hebreus 2.4, que diz que Deus deu testemunho à mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo. O livro define as qualificações essenciais para ser um apóstolo como ter sido testemunha ocular da ressurreição de Jesus e ter a capacidade comprovada de realizar sinais e milagres. Eles baseiam isso em textos como Atos 1.22 e 1 Coríntios 9.1. E onde estariam os registros desses milagres? O livro de Atos, escrito por Lucas, é apresentado como um registro histórico desses sinais. A fonte menciona que tem 35 milagres distintos narrados ali, a maioria feita pelos apóstolos Pedro e Paulo. Mas e a crítica de que esses relatos poderiam ser invenções feitos depois? O livro também enfrenta essa objeção. A contra-argumentação se baseia principalmente no fato de que quase todos os apóstolos morreram como mártires, defendendo a verdade da mensagem deles, incluindo a ressurreição de Jesus e os milagres. O argumento do martírio? Argumentam que seria psicologicamente muito improvável alguém sofrer e morrer por algo que soubesse ser uma farsa. Além disso, a fonte sugere que essa capacidade de fazer milagres não era algo que os apóstolos controlavam quando queriam, mas um poder que Deus dava para um propósito específico. Confirmar a nova revelação divina, o NT. Interessante essa ideia. Eles até levantam a possibilidade de que esses dons de sinais mais espetaculares tenham diminuído ou até cessado depois da Era Apostólica, ali pelos anos 60 DC, mais ou menos, porque o fundamento da mensagem já estava estabelecido. Citam como indícios a aparente dificuldade posterior de Paulo para curar alguns colegas ou a si mesmo. E a forma como Hebreus 2, versos 3 e 4, parece se referir aos sinais e milagres como algo que acompanhou a pregação daqueles que ouviram o Senhor, talvez indicando um tempo que já tinha passado. Entendi. E tem uma conexão com AT que a fonte acha bem significativa. Lá em Lucas 4, Jesus está na sinagoga, lê uma passagem do profeta Isaías, capítulo 61, que fala sobre o ungido, o Messias, que viria capacitado pelo Espírito para pregar boas novas, libertar cativos, realizar curas. E aí Jesus declara: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Aquele momento marcante. Exato. A interpretação do livro é que Jesus estava se identificando como o Messias que traria essa nova era de revelação e poder. E essa nova revelação, portanto, precisaria ser registrada de forma autoritativa pelos representantes que ele escolheu, os apóstolos, guiados pelo mesmo Espírito. Faz sentido dentro da lógica do livro. Se os apóstolos, então, autenticados por milagres, segundo a fonte, foram os canais dessa nova revelação, como é que a gente chegou aos livros específicos que formam o Novo Testamento hoje? Isso nos leva à ideia do cânon, né? Exatamente. A fonte faz questão de esclarecer o que eles consideram ser a perspectiva correta sobre o cânon do NT. A ideia não é que a Igreja, séculos depois, decidiu quais livros seriam inspirados. Pelo contrário. Então, qual é a visão deles? A visão apresentada é que a Igreja reconheceu ou descobriu quais livros já tinham autoridade divina por causa da origem apostólica deles. Eles até citam o estudioso e famoso Bruce Metzger para reforçar essa ideia. Ele diz: o cânon é uma lista de livros autorizados por Deus mais do que uma lista autorizada pela Igreja de livros. Entendi a diferença. O critério fundamental para esse reconhecimento, de acordo com o livro, era: esse livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém diretamente ligado a um apóstolo, tipo Marcos com Pedro ou Lucas com Paulo. E a mensagem dele está de acordo com o ensino apostólico que já estava estabelecido, aquele ensino que foi autenticado pelos sinais. E como foi esse processo na história? O processo histórico que o livro descreve envolveu as primeiras gerações de cristãos, especialmente os chamados pais da igreja, como Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, e Irineu, que foi discípulo de Policarpo. Como eles estavam mais perto dos eventos, puderam atestar a autenticidade da maioria dos livros do NT desde muito cedo. Formou-se uma cadeia de testemunhos, sabe?
Uhum. O livro afirma que a grande maioria dos 27 livros que a gente tem hoje no NT já era amplamente aceita como canônica bem antes do ano 200 DC. A formalização final, naqueles concílios como o de Hipona em 393 e Cartago em 397, teria sido mais um reconhecimento oficial do que já era prática comum na Igreja. E por que demorou tanto para formalizar? A ampemora é atribuída, em parte, às dificuldades causadas pelas perseguições, que impediam grandes reuniões da Igreja. Mas o resultado final, segundo a fonte, foi que só esses 27 livros cumpriram consistentemente o critério de ter origem, ou pelo menos o aval apostólico. Entendi a lógica. Jesus confirma o AT, promete um NT via apóstolos, os apóstolos são autenticados e a igreja primitiva reconhece os escritos deles. E é dessa longa cadeia argumentativa que a fonte deriva um conceito bastante forte e muitas vezes controverso: a inerrância. O que exatamente o livro quer dizer com isso? A lógica da inerrância, como o livro expõe, é apresentada quase como um silogismo simples, sabe? Premissa 1. Deus é perfeito e não pode mentir nem errar. Certo. Premissa 2. A Bíblia é a palavra de Deus, conforme toda a argumentação anterior que eles buscaram estabelecer. Ok. Conclusão. Portanto, a Bíblia nos seus manuscritos originais e em tudo o que ela afirma, seja sobre fé, história, ciência, é isenta de erros. Quanto àquelas aparentes contradições ou dificuldades que as pessoas encontram no texto, a posição da fonte é que são só aparentes, não reais. E como lidar com essas aparentes contradições? Eles citam Santo Agostinho, que já lá no século V aconselhava o seguinte: se você encontrar um problema na escritura, primeiro verifica se o seu manuscrito está correto, se a tradução está boa ou se você realmente entendeu o que o autor quis dizer, antes de sair acusando o texto de erro. O livro até menciona um outro recurso, um manual popular de dúvidas, enigmas e contradições da Bíblia, que se propõe a responder mais de 800 dessas questões. Eles se prepararam para essa parte. Com certeza. O livro também aponta alguns equívocos comuns que, segundo eles, os críticos cometem quando analisam a Bíblia. Um deles é presumir que relatos diferentes são necessariamente contraditórios. Dá um exemplo. O exemplo clássico é o dos anjos no túmulo de Jesus. Um evangelho fala de um anjo, outro fala de dois. A fonte argumenta que isso não é contradição. Um relato pode ser menos completo que o outro sem ser falso, concorda? Se tinha dois, com certeza tinha um. Sim, faz sentido. Outro erro seria ignorar o contexto. O exemplo que eles usam é o Salmo 14:1, onde está escrito Deus não existe. Se você tirar do contexto, parece uma afirmação ateísta dentro da própria Bíblia. Mas o versículo completo diz o insensato no seu coração, Deus não existe. Muda tudo, né? Completamente. Um terceiro erro é assumir que a Bíblia prova tudo que ela registra. Ela narra pecados, como a poligamia de Salomão, ou as mentiras de Satanás, mas o simples registro não significa aprovação. Na verdade, como a gente viu antes, a fonte argumenta que registrar essas falhas até reforça a credibilidade histórica. Certo. E mencionam também para a gente não esquecer as características humanas dos autores. Eles tinham estilos literários próprios, usavam linguagem do dia a dia, tipo o sol nasce, podiam ter lapsos de memória sobre detalhes secundários, como Paulo lá em Coríntios 1, sobre quem exatamente ele batizou, e expressavam emoções. Nada disso, argumenta a fonte, compromete a verdade do ensino transmitido, assim como a plena humanidade de Cristo não significava que ele pecasse. A fonte parece bem preparada mesmo para defender essa ideia de inerrância. Mas e as objeções mais diretas? Por exemplo, aquela ideia de que humanos cometem erros. A Bíblia foi escrita por humanos. Logo, a Bíblia deve conter erros. Como o livro lida com isso? A resposta que eles apresentam é que a premissa humanos cometem erros não significa que humanos erram o tempo todo ou em tudo o que fazem. Pessoas falíveis são capazes de produzir obras precisas. Pensa num livro de matemática, por exemplo. E, no caso da Bíblia, o argumento é que a possibilidade de erro humano seria superada pela orientação do Espírito Santo, garantindo a veracidade da mensagem final. Entendi. E outra crítica comum é a de que usar a Bíblia para provar a própria Bíblia, especialmente a inspiração dela, seria um raciocínio circular.
Qual a defesa da fonte contra essa acusação? A fonte rejeita essa ideia de circularidade. Eles argumentam que o ponto de partida não é a pressuposição de que a Bíblia é inspirada. O ponto de partida seria a análise dos documentos do Novo Testamento como fontes históricas. O começar pela história. Exato. A partir da análise dessas fontes, que o livro considera confiáveis, com base em evidências textuais, arqueológicas, etc., chega-se à figura de Jesus. E as afirmações e atos dele, milagres, ressurreição, apontariam para a divindade dele. Uma vez estabelecida a autoridade de Jesus com base nessas evidências, aí sim eles aceitam o que ele ensinou sobre as Escrituras, o AT, e o que ele prometeu sobre a revelação futura, o NT. Seria, portanto, uma argumentação que parte de evidências externas para chegar na autoridade interna da Bíblia, e não um círculo fechado, entendeu? Entendi a linha de raciocínio deles. E quanto à acusação de que a posição da inerrância não seria falseável, ou seja, que não teria nada que pudesse provar que ela está errada, tornando-a uma questão de fé cega. A resposta do livro é que a inerrância é sim falseável. Bastaria encontrar um erro genuíno, comprovado, nos manuscritos originais, embora eles reconheçam que a gente só tem cópias muito antigas, não os autógrafos, né? Certo. Eles argumentam que, apesar de séculos de análise intensa por críticos, nenhum erro desse tipo foi demonstrado de forma que não desse para contestar. Aí a fonte meio que inverte a questão. O que convenceria os críticos de que eles estão errados? Sugerem que, para alguns, a resistência à evidência pode ter raízes mais profundas, talvez ligadas às implicações morais e existenciais que aceitar a autoridade da Bíblia traria. Entendi. E, por fim, eles argumentam que, mesmo que hipoteticamente um erro menor fosse encontrado num detalhe periférico, algo que eles não admitem que aconteceu, isso não destruiria as doutrinas centrais do cristianismo, como a divindade e a ressurreição de Cristo. Porque, segundo eles, essas doutrinas se sustentam sobre um corpo robusto de evidências históricas independentes. O que realmente falsearia o cristianismo, eles concluem, seria encontrar o corpo de Jesus. Isso sim. Bem, fica bem claro o caminho argumentativo que a fonte percorreu. A ideia central é que Jesus, cuja divindade eles consideram comprovada por evidências históricas, validou o Antigo Testamento como a palavra inerrante de Deus. Exato. Pelos apóstolos dele, cuja autoridade foi selada por milagres e reconhecida pela igreja primitiva. A conclusão lógica para a fonte é que a Bíblia que a gente tem hoje representa essa revelação divina completa e isenta de erros. Exatamente. O livro até estrutura essa conclusão numa progressão lógica de 12 pontos, sabe? Que parte de fundamentos filosóficos, tipo, a gente pode conhecer a verdade, Deus existe, passa pela possibilidade de milagres, pela confiabilidade histórica do Novo Testamento, pelas afirmações e provas da divindade de Jesus que eles consideram um ponto crucial, até culminar na Bíblia como a palavra de Deus verdadeira em tudo que ensina. Olhando para o cenário mais amplo das visões de mundo, essa linha de raciocínio leva a fonte a concluir que as visões não teístas são falsas, que o judaísmo é verdadeiro, mas incompleto por não reconhecer Jesus como o Messias que cumpriu o AT. Certo. E que o islamismo, embora seja teísta, estaria incorreto em pontos essenciais, como negar a divindade e a ressurreição de Cristo. O cristianismo, portanto, é apresentado como a única visão de mundo que seria completamente verdadeira e divinamente revelada de forma inerrante, segundo eles. A fonte que a gente analisou hoje, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, nos apresentou um caso bem detalhado, né? Entrelaçando alegações históricas, interpretação de texto e dedução lógica para sustentar essa ideia da singularidade da autoridade e da inerrância da Bíblia. Apresentaram critérios específicos de validação, como o testemunho dos apóstolos e a confirmação por milagres. Isso deixa a gente com uma reflexão interessante. Qual seria? Se essa cadeia de raciocínio e esses critérios forem considerados um método válido para avaliar um texto sagrado, o que isso poderia sugerir para a gente sobre como abordar as reivindicações de origem divina ou de inerrância feitas por outras tradições religiosas pelo mundo? Que tipos de critérios, sejam históricos, lógicos ou de outra natureza, poderiam ser aplicados de forma consistente para avaliar essas outras reivindicações? Fica aí algo para a gente pensar, né? Uma boa pergunta para levar para casa. Exatamente.
Na próxima semana, a gente está de volta com uma nova análise aprofundada, explorando outras fontes e outros temas importantes. Combinado. Que Deus abençoe a todos.